Espero que vocês estejam bem. A gente está chegando na primeira parte, no término da primeira parte da mentoria Esvaziar para Receber com a aula de hoje. Na primeira aula, a gente teve uma noção geral do que é a liberação psicossomática e do que é o sentido de esvaziar para receber. A gente teve, na segunda e na terceira aula, um aprofundamento sobre as emoções mais negativas que fazem com que a gente fique preso nas consciências inferiores. E essa última e quarta aula desse bloco, ela traz para a gente as informações sobre resistência, apego e julgamento, que são as três questões mais importantes que freiam o nosso desenvolvimento e mantêm a gente em sofrimento. Além disso, nós temos também outras questões que eu coloquei ali, que eu aprendi, que eu percebi na minha vivência, que estavam em desacordo com o nosso desenvolvimento saudável. A reclamação, o vitimismo, um pouco de controle, né? Se você está aqui por ressonância, você tem as dificuldades similares às minhas. Então, por isso a gente vai ver também essas questões que estão interligadas. Hoje a gente encerra esse bloco em que a gente está vendo toda a parte mais negativa do mapa da consciência de David Hawkins. Na próxima aula, nas próximas aulas, a gente já vai ver questões um pouco de consciência mais elevada. Mas era importante a gente começar por limpar as emoções mais densas que estivessem dentro do nosso campo, para que a gente tenha condições de chegar nos níveis mais altos de consciência. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no que a gente preparou para hoje, da nossa mentoria. Opa, vou ter que vir aqui no computador. Então, nessa aula 4, a gente vai ver resistência, apego e controle. Vamos falar sobre escassez, porque o nosso objetivo aqui é receber, né? Então, a gente tem que compreender qual é o oposto de receber, que é a escassez. O mapa da consciência novamente e julgamento, reclamação e vitimismo. A gente começa por resistência. Resistência é a ação ou a capacidade de suportar, de tolerar ou se opor. Perceba que se você, provavelmente você já fez uma sessão, recebeu uma sessão comigo, muitas vezes nas falas a gente fala, eu sou capaz de suportar, né? Sou capaz de suportar esse sentimento negativo, isso que eu tô vivendo, essa sensação, né? Apesar da gente falar isso ali naquela fala, ela está muito mais num lugar de aceitação do que a gente está falando aqui, né? Aqui a gente está falando da resistência como, como algo que a gente está se opondo, como algo que a gente não quer, né? Então, eu passei por uma situação de raiva, fiquei irritada, e eu não quero ficar nervosa. Eu resisto a esse sentimento da raiva. E aí eu fico bravo. Então eu entro em julgamento de que eu não deveria estar sentindo raiva. Ou eu condeno isso, né? Ai, como que eu sou besta, porque eu tô sentindo raiva. Quando a gente está resistindo, a gente está permitindo que esse sentimento tome posse da nossa consciência. É como se o nosso corpo físico, nossa mente, nossas emoções, nosso espírito, é como se nossas emoções e os pensamentos que vêm atrelados com ela estivessem corroendo a gente e falando mais alto e cegando a nossa consciência espiritual. Então, quando a gente consegue se dissociar do que está acontecendo no nosso nível físico, mental e emocional e colocar nossa consciência acima daquilo que está acontecendo, por si só, esse sentimento,
quando está exacerbado, por exemplo, uma raiva que se transformou em fúria, ele vai se dissolvendo apenas pelo ato de observação, apenas pelo ato de perceber e ter consciência do que está acontecendo nos meus outros níveis. A resistência ela é tão importante aqui, porque uma das nossas maiores bases para o trabalho da mentoria Esvaziar para Receber é o Dr. Hawkins, e é através da resistência que a gente mantém o sentimento. É por ela que tudo isso aqui acontece de reprimir, de suprimir. Quando você fala, eu não posso sentir isso, quando você se nega a alguma coisa, você está negando todo o processo da vida. Você está resistindo à vida. E a vida vai mandar mais daquilo para você, até que você fale, tá bom, eu aceito, e relaxe, deixe as coisas acontecerem. Quando você diz, aqui, quando você diz, ok, eu posso sentir isso, não tem nada de errado, você se torna consciente. Por quê? Você se torna consciente da sua humanidade. Eu sou humano, eu posso sentir emoções densas e emoções positivas. Está tudo bem que elas existam. As suas resistências vão embora e as emoções negativas começam a se dissipar naturalmente, como uma onda que vem e passa. Lembra, existe esse princípio do universo de que tudo aquilo a que se resiste, persiste. Então, toda vez que eu me oponho, fico contrariada, julgo, condeno, estou nessa negação de alguma coisa, mas essa coisa vai existir na minha vida. E aí eu trago para vocês, né, o próximo tópico, que é o mais importante. Todos nós somos parte do divino e todos temos dentro de nós todas as virtudes e vibrações da paz, do amor, da abundância. O que nos impede de acessar e viver elas são as resistências. Então, quando a gente estuda um pouco mais Dr. Hawkins, por exemplo, ele fala, gente, se você é parte de Deus, se você é uma centelha divina, se você tem Deus dentro de você, você já tem todas as virtudes, você já tem a consciência mais elevada, você já tem o estado de iluminação dentro de você. O que acontece é que você tem resistências que te impedem de acessar. Quando você remove as resistências, você acessa. Então, o nosso trabalho é muito sobre também, quando a gente fala, eu reprimi ou eu suprimi um sentimento na minha infância, quer dizer que eu neguei algum sentimento na minha infância. Então, é uma resistência que eu coloquei dentro de mim que me impede de acessar o divino. Escolha aceitação em vez de resistência, porque quando eu aceito, eu acabo entendendo, compreendendo o fluir da vida. E lembre-se que a aceitação não significa você se subjugar, você, sei lá, você passou por uma situação em que alguém fez alguma maldade com você e você vai se humilhar, né? É diferente, a gente está falando de aceitão, eu escolho aceitar o que aconteceu, sem resistir, sem condenar, sem julgar, sem me opor. Mas a partir disso, qual é a ação que eu vou tomar? Tá? Ali mais uma fala de Dr. Hawkins, você precisa entrar totalmente nas profundezas do sentimento, abandonando a resistência a esse sentimento. Ao permitir a plena sensação disso e ao abandonar cada sensação, cada pensamento e cada pequena recompensa que você obtém com isso, você estará livre. Não é necessário investigar o porquê da dor ou da doença para se libertar do que ela manifesta. E esse é um grande desafio que eu trago para vocês a partir de agora, nas suas autossessões, nos seus autoatendimentos, que é você se livrar da curiosidade de querer entender o que ou porquê ou de onde veio e o que fez. A gente tem a nossa mente muito lógica, querendo explicações racionais do porquê que cada coisa está acontecendo. Mas tem coisas que não vão ter explicação. E
Isso também é não resistir, é você aceitar que tem coisas que não vão ter uma resposta lógica, não vão ter uma explicação. E tá tudo bem. Quando a gente começa a sessão de liberação psicossomática, a gente começa com as perguntas, né? O que eu estou sentindo no meu corpo nesse momento, quando eu trago o tema XYZ, né? Então, eu quero liberar emoções densas reprimidas. Onde essas emoções estão? Corpo, me responda, né? Isso é uma forma que a gente pode começar a sessão. E muitas vezes a gente vai acessando as sensações do corpo e acessa lembranças de infância, ou acessa através dos pensamentos, memórias ancestrais, memórias dessa vida, memórias, enfim. Mas muitas vezes a gente não acessa. E a grande magia é você confiar no processo, confiar que está tudo bem quando você não acessa, que você está simplesmente parado, olhando, observando uma pontada no seu joelho, sem entender nada do porquê que aquela pontada está ali. Ok? Então, a grande sacada de todo o nosso trabalho é não resistir, não julgar e desapegar, né? Então, a não resistência é esse primeiro passo. É eu conseguir aceitar tudo que vem, sem me opor, sem julgar, sem condenar. E permitir que exista, permitir que flua, permitir que aconteça, pelo tempo que se fizer necessário. E aí, desapegar. Apego é um sentimento de afeição ou uma ligação afetiva que se estabelece com algo ou alguém. O apego é um relacionamento emocional especial, que envolve uma troca de conforto, cuidado, prazer. Na infância, principalmente, é o apego que traz a conexão e o vínculo e, consequentemente, a sobrevivência. Porque, lembremos, todos nós, tanto humanos como outros animais mamíferos, nós precisamos de um adulto quando a gente é bebê, quando a gente é recém-nascido, a gente precisa do outro para sobreviver. E a forma que a gente tem de ter este outro junto com a gente é através do apego. A gente cria um vínculo, uma conexão que faz com que esse adulto não me abandone, não me deixe sozinho, atenda às minhas necessidades, me ajude. Então, quando a gente é criança, a gente entende a importância do apego. O apego nos relacionamentos, o apego que faz com que a gente tenha o que a gente chama ali na educação positiva, o apego seguro, né? Então, eu ter relações e vínculos que me fortalecem, também não só pela sobrevivência, mas emocionalmente. Agora, quando a gente está falando aqui do apego, a gente está falando do apego, aquele que é obsessão. Então, imagine assim, eu tenho apego pela minha mãe, pelo meu pai, tá tudo bem, né? Agora, eu ter obsessão é eu não conseguir viver sem. Né? Então, aquela pessoa que de repente mora com os pais com 40 anos de idade e não consegue sair da casa dos pais de tanto apego que sente. Ou aquela pessoa que está apaixonada pelo namorado e sente um apego tão grande que fica lá, sei lá, exigindo, demandando muito dele. E principalmente o apego aos bens materiais, né? Então, se eu começo a ter esse tipo de apego, todo tipo de apego fecha nosso chakra coronário, bloqueia e nos conecta muito com o mundo material. Porque daí eu estou jogando todo o poder da minha sobrevivência em outra pessoa. Quando a gente é muito apegado, a gente dá o poder da nossa vida para ela. E o que ela faz, eu dependo dela para que eu exista. E o que ela faz impacta diretamente na minha vida. Então, a segunda coisa que a gente aprende, das três mais importantes, né?
São a não resistência e o desapego. Eu desapegar. E aí, quando eu falo de desapegar, eu também não só falo de pessoas ou de coisas, mas também de resultados. Ah, eu quero muito aquele emprego, nossa, eu quero muito, muito, muito. Estudei para o concurso, fiz tudo que eu tinha que fazer. Desapega do resultado que você passa. Agora, quando você está muito conectado com a energia de apego que você precisa daquilo, você cria, você está na energia do desejo. Cria o quê? Repulsão, aversão. Então, perceba que muito é sobre uma linha tênue entre qual é a intensidade do meu sentir. Tudo é possível e digno de ser vivido com moderação. Controle já é o domínio ou o poder de fiscalizar e administrar determinada coisa. Ter o controle da situação é acreditar que eu posso dominar e que eu tenho poder sobre o que está acontecendo. Controle é muito parecido com apego, né? O controle é esse lugar de eu querer controlar, por exemplo, a vida de todas as pessoas e onde eles estão morando, o que eles estão fazendo, cada detalhe da vida do outro. E aí, quando eu me dou conta, eu percebo que o outro, ele é independente e o outro toma decisões diferentes do que as que eu gostaria que ele tomasse, aí eu entro em frustração, frustração, frustração e só baixo a vibração. O controle um dos meus maiores desafios, principalmente com relação à minha filha, porque ela é muito pequena, então é muito difícil para mim discernir entre o que é controle que eu estou fazendo e o que é cuidado de um adulto cuidando de uma criança de 3 anos. Mas mesmo na minha vida, com relação a trabalho, por exemplo, né? Então, o controle sobre o resultado de algum projeto que eu estou fazendo. Eu trabalhava, por exemplo, organizando eventos, então eu queria que tivesse 150 pessoas no evento. E aí o controle é você tá ali, ó, fiscalizando cada detalhe, planejando planilha do Excel, organizando, dominando tudo que está acontecendo. Só que chega na hora, não tem como você prever o que vai acontecer. Então você vive em cima de frustração, 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 porque o controle traz expectativa, traz a expectativa de que o outro faça o que eu quero que seja feito. Então eu inseri controle aqui porque eu percebo que ele também traz uma sensação de desejo, lembra um pouco o apego e traz também essa grande desconexão, porque se eu estou conectada com Deus, eu estou servindo a Deus, eu estou deixando que Deus conduza a minha vida. Eu não tenho que trazer todos os detalhes do que vai acontecer. Lembra quando a gente trabalha manifestação, a gente fala, eu peço o que eu quero, como aquilo vai chegar até a mim, Deus que sabe. Né? Mas quem é controlador quer controlar o como. Ah, eu quero controlar se vai vir. Eu pedi para o Criador que eu quero um carro, eu quero controlar se vai vir para mim um dinheiro através de uma herança, se vai vir para mim o dinheiro da loteria, se eu vou trabalhar e ganhar esse dinheiro, quais as formas que eu tenho de ganhar. Então, eu tenho a minha mente limitada, porque o divino é ilimitado, mas eu tenho a mente limitada e eu coloco várias opções, vários comos que são o que a minha mente limitada enxerga de opções. E aquilo ali tem que acontecer daquele jeito. E quando não acontece, o bicho pega. É muito sofrimento você viver como uma pessoa controladora. Porque, de novo, assim como o apego, você dá o poder da sua vida para algo ou alguém. E se aquele algo ou alguém não faz determinada coisa do jeito que você gostaria, você sofre. Né? Então, o controle também é uma grande fonte de sofrimento. Controlar é resistir. Toda vez que eu quero controlar, eu estou resistindo à experiência da vida. Toda vez que eu quero controlar, eu estou
querendo querendo decidir por Deus o que que ele é, o que é que vai ser feito da minha vida. Controle vem do ego. A gente vai estudar o ego na aula 8, se eu não me engano, mas o controle é algo que vem do nosso ego. Quando a gente está na energia do ego, a gente não está na conexão da consciência mais elevada, tá? Apego, desapegar do conhecido pelo desconhecido exige um grande compromisso, disposição e devoção para entregar a própria fé a Deus. Não procure respostas, em vez disso, deixe ir os sentimentos por trás da pergunta, né? Então, realmente, o desapego e soltar o controle exige muita fé. E pelos nossos sistemas de crenças, às vezes a gente quer sentir essa fé e ter essa entrega da vida para Deus, mas a gente não consegue, porque os nossos sistemas de crença estão mais fortes. Aí são as resistências que a gente criou a ter fé, tá? Não procure respostas, é para você desapegar do porquês, né? Da sua mente querer entender o porquê que cada coisa está acontecendo, por que que eu estou sentindo cada coisa numa sessão, da onde veio essa pontada no joelho que eu estou sentindo, e sim, deixe ir os sentimentos por trás da pergunta. Deixe ir é o nome do livro do Dr. Hawkins, que a gente já viu aqui, e ele quer dizer desapegue. Deixe ir, desapegue. Tanto apego como controle são sentimentos e comportamentos vinculados aos medos de sobrevivência. Então, a gente está trabalhando chakra básico, está trabalhando os medos mais básicos que tem ali. O medo de não ter comida, o medo de não ter abrigo, de não ter água, que são todas as coisas básicas que a gente precisa para sobreviver. Então, você pode trabalhar o apego e controle trazendo apego e controle mesmo, ou você pode também trazer medos de sobrevivência como o início da sua sessão. Agora, eu trouxe aqui resistência e apego juntos. Por quê? A gente vai ver aí na penúltima aula o que é yin e yang, com detalhes. A gente vai falar sobre as polaridades feminina e masculina. Isso vai ser visto com calma depois. Mas eu imagino que você já tenha ouvido falar. E dentro do yin, que é o feminino, quando a gente está no lado luz, a gente está em aceitação. E quando a gente está na sombra, a gente está na resistência. Por outro lado, o yang, que é o masculino, a luz traz construção, ação, movimento, e a sombra é o apego, né? Então, eu achei bem interessante trazer para vocês verem que a resistência e o apego são duas sombras que são importantíssimas da gente trabalhar, porque o último estágio de iluminação é quando a gente consegue equilibrar o yin e o yang, né? E para equilibrar esses dois, eu tenho que ter liberado muita resistência, muito apego. Aliás, acho que todo, né? A resistência está relacionada a medo, insegurança, rejeição ou aversão. Então, lembra quando a gente viu nojo, aversão, rejeição? Isso tudo eu resisto, não quero isso perto de mim, né? Eu quero fugir disso, ou eu me paraliso quando isso chega até a mim. E o apego está relacionado à ganância, à avidez, ao desejo, a querer manter algo na minha vida. E eu estou falando do apego relativo, não do apego a Deus, tá? O apego ao relativo são as coisas da matéria, né? O apego ao dinheiro, por exemplo. Agora, o apego a Deus, ok, beleza, né? Eu me apego a Deus. Então, são duas questões muito, 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 muito importantes. E aí eu achei bem legal, outro dia eu trabalhei numa sessão, uma pessoa que queria trabalhar o perdão com o pai dele. E a gente está há muito tempo trabalhando juntos, alguns meses juntos, mas ele ainda não estava disponível para a gente trabalhar esse perdão. Quem é Teta Healer, né, fazer o exercício do perdão.
Então eu senti e achei tão legal, e eu te sugiro fazer, eu senti de fazer um exercício com ele o seguinte, então vamos começar a sessão buscando aonde estão as resistências ao perdão. E aí a gente encontrou no corpo, depois, porque aí a gente não trabalhou o pai, a gente trabalhou a resistência ao perdão, depois as resistências à aceitação. Para que aí a gente pudesse tirar a resistência a perdoar e aceitar o meu pai, para daí depois a gente colocar a figura do pai. E aí isso é uma coisa legal que você pode trabalhar, né? Corpo, aonde está a minha resistência à abundância? Aonde está a minha resistência em receber? Tá muito ligado com o yin, com o feminino, né? Todo mundo, a gente vai ver mais para frente, mas todo mundo sabe que quando a gente está na polaridade yin, a gente está muito aberto a receber sem se esforçar. E quando a gente está no yang, a gente quer agir para receber, né? Mas o yin é esse lugar da aceitação. Então, limpa a resistência a aceitar as coisas, a resistência à aceitação, mas limpa também qual é a resistência que eu tenho em receber, qual é a resistência que eu tenho ao meu lado yin, qual é a resistência que eu tenho à abundância, à prosperidade. Faça essas perguntas para o seu corpo e limpa o que vier. Sem precisar saber de onde veio ou por que que vem. Você vai ver. É outro tipo de trabalho que você vai fazer. Lembra, a gente trabalhou assim na segunda e na terceira aula, a gente trabalhou específico em alguma emoção negativa, determinada ali. Aqui você pode trabalhar só resistência e apego. Corpo, onde que está apego no meu corpo? Né? Ou você tem consciência de algo ou alguma coisa que você tem apego, então, corpo, onde está o apego ao meu filho nesse meu corpo? Né? Porque quando a gente está na energia de apego, gente, a gente não vive sem. Então, por exemplo, é muito comum quem é apegado demais a um filho, quando o filho sai de casa, a pessoa entra em depressão, né? Porque ela projetou a felicidade nessa outra pessoa. Então, é muito importante e legal limpar tudo que você tiver de apegos, de resistências, tá? Essas são as tarefas já.